Boa tarde a todos que estão participando aqui dessa atividade de hoje, que nós elegemos o nome como mecanismo ativo. É uma oficina a partir de uma exposição que nós recebemos aqui no Palacete dos Leões em 2020, com a artista Carmen Fortes. E essa atividade hoje está sendo feita exclusivamente para essa semana, né, destinada aí à rede municipal de ensino. E é muito importante, primeiro que nós todos estamos aqui ainda online, essa transposição para online ocorreu tanto na atividade do ano passado quanto agora, aqui no Palacete, mas a gente gostaria, essa atividade foi muito importante para nós, quando a gente pensou na estrutura da semana, porque oportunamente, naquele momento, quando foi aberta a exposição, ainda não se tinha a questão da pandemia. E oportunamente a exposição ela trabalha com temas que hoje são outros olhos a partir do espaço doméstico. E o trabalho da Carmen, especialmente nessa exposição Mecanismo, ela articula questões em torno do espaço doméstico, dos objetos de consumo. Então, essas questões que estão colocadas na trajetória, na poética da Carmen, é o que a gente vai estar colocando para vocês aqui hoje, nesse tempo que nós vamos estar juntos. É uma forma também de vocês estarem vindo, né, virtualmente aqui no Palacete, uma atividade, e para nós aqui do Espaço Cultural, do BRDE, mais uma vez uma grata satisfação recebê-los desta maneira, mesmo sendo dessa maneira aqui no nosso espaço. Então, hoje, para essa atividade, eu convidei a Carmen Fortes, a artista que está no ateliê dela aqui em Curitiba, e a Astrid Façanha, que vai entrar conosco também, a de São Paulo, que foi o texto crítico da mostra da Carmen, e ela vai poder também trabalhar algumas chaves da leitura que ela elencou para trabalhar, né, tecer o texto em relação a esse trabalho mecanismo. Então, eu vou deixar agora vocês com a Carmen, então vou chamar aqui a Carmen para fazer parte de iniciar os trabalhos do ateliê dela. Carmen, é com você. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês, batendo um papo com os professores da Rede Municipal de Curitiba. É um grande prazer falar, principalmente para essa classe, a classe dos professores, que eu amo tanto. E me apresentar, primeiramente, meu nome é Carmen Fortes e nasci em Curitiba, a primeira formação em odontologia, sempre gostando de arte, desde a infância, era um interesse natural, né, estimulado pela família, que também, principalmente meu pai, sempre me estimulou bastante. E por volta dos mais de 40 anos, na verdade 46 anos, eu resolvi fazer a Faculdade de Belas Artes aqui em Curitiba. E desde o início eu notei que o meu interesse era por pintura mesmo, né? Apesar de na Faculdade de Belas Artes nós termos contato com outras linguagens, gravura, escultura, né? Mas a pintura sempre foi uma coisa muito importante, assim, foi a minha paixão assim na arte, né? E então, e em termos de poética, já havia um interesse pelo universo doméstico. E no final da faculdade, em 2018, uma proposta minha já foi aceita no Salão de Artes do Clube Curitibano, que é um salão bastante importante aqui da nossa região. E logo em seguida veio o edital do BRDE. E então eu resolvi também mandar uma proposta para o BRDE e tive a grata surpresa de ter sido selecionada para esse edital. Mas o BRDE, o Palacete dos Leões, que o BRDE mantém lá com todo carinho, todo restaurado, conservado, né? Ele é uma mansão bastante importante aqui em Curitiba e eu, juntamente com a minha turma de restauro e conservação da Faculdade de Belas Artes, fomos fazer uma visita num período que estava havendo
um projeto de restauro no hall de entrada do palacete. Então, eu, na época, fiquei encantada. E logo em seguida veio o edital. E fui aprovada nesse edital. E, desculpa, então, para me inteirar e me envolver com esse projeto, passei a fazer reuniões com a Rafaela lá no Palacete dos Leões. E surgiram várias ideias para as composições que iriam fazer parte dessa exposição. Então, os meus trabalhos funcionaram, como a Rafaela até acha também, um verdadeiro site específico, que são trabalhos feitos para o local. Não são, mas parecem ser, né? Porque a Rafaela achou que aqueles trabalhos ficariam muito legais na sala da torre, que era a antiga cozinha do palacete. Então, nessas visitas, eu pude me inspirar nas grades, na questão das camélias, que são árvores que tem bastante lá no palacete. Tem um trabalho meu que é camélias, que inclusive está no acervo do BRDE, que eu fiz uma doação. E de fundo, vocês vão poder ter oportunidade de ver o vídeo, é uma pia, né? Lógico, é uma natureza morta ressignificada, não é a cozinha do palacete, mas é uma cozinha contemporânea, né? Então, foi super legal e eu me senti bastante envolvida com esse projeto, né? E também nesse período a Rafaela me apresentou a Astrid Façanha, que escreveu o texto curatorial dessa exposição, e tivemos vários bate-papos também. Maravilha, Carmen. Então, para que a gente possa entender um pouco dessas relações que foram trabalhadas aqui a partir do Palacete com a produção da Carmen, então a Carmen passa por esse edital, né, que é uma seleção pública, e isso é muito importante nesse edital, que há 15 anos o BRDE vem trabalhando com esse edital, basicamente desde a inauguração, né, do Espaço Cultural, que foi em 2005, que é estabelecer esses pontos variados de artistas, né? Então, artistas com pontos de carreiras mais iniciantes ou que estão num ponto médio de carreira, e também artistas consolidados, né? Já com uma trajetória consolidada. Então, a gente acaba oportunizando novos artistas, muitas vezes com as suas primeiras individuais aqui no Palacete. Tem vários exemplos ao longo desses 15 anos de artistas que tiveram suas primeiras individuais aqui no Palacete. Então, esse modal que a gente vai criando de relações de artistas com trajetórias reconhecidas e novos artistas é o que traz essa composição da programação do Palacete. E algo que foi muito interessante no processo de trabalho junto com a Carmen foi esse diálogo depois do edital. O trabalho dela já vinha sendo apresentado dentro das referências que ela acabou apresentando, mas esse contorno novo que ela trouxe para o trabalho, de incorporar elementos do Palacete na produção e ter direcionado a montagem da exposição para essa sala, que é a Sala da Torre, que fica aqui no Torreão, que era a antiga cozinha da casa, ela criou uma relação muito específica do trabalho dela com o espaço expositivo. Então, quando ela incorpora elementos do Palacete, como as camélias, as grades, e recolocando esses elementos de uma maneira com liberdade, porque não é um realismo a partir dos elementos do Palacete, mas ela interpreta esses elementos, ela constitui um universo. Quando a gente fala de site específico, ela vai no sentido do site específico, ou seja, essa incorporação de elementos na produção, ela é muito interessante, especialmente nos trabalhos de arte contemporânea. Bom, dessas referências, eu queria que a Carmen agora pudesse nos colocar um pouco como que essas relações
de referências, influências, essa pesquisa dela de outros artistas, outros materiais, como se dá esse processo dela no dia a dia, né? Dando continuidade, então, com relação às minhas referências. Todo artista começa pensando o seu trabalho e todas as influências que eu já tive na vida com relação à história da arte, a momentos que eu estive em museus ou livros que eu li, com certeza me influenciaram. Mas o meu trabalho começou de uma maneira espontânea e eu fui buscar as referências meio concomitante com a produção do trabalho. Quando eu vi que aquilo ali estava se tornando um carimbo meu, né? Mostrando a minha personalidade como artista, né? Não que eu vá fazer isso que eu estou fazendo agora a vida inteira, mas eu comecei a buscar, então, a fazer uma pesquisa, né? O trabalho do artista, ele é assim, ele é pesquisa e produção, envolvimento com a vida cotidiana, produção, pesquisa, ele vai intercalando tudo isso meio junto e misturado, né? Nunca fica terminado, na verdade. Então eu comecei a buscar fazer essa pesquisa e notei que as minhas primeiras referências já vieram lá desde do Renascimento. Leonardo da Vinci foi uma influência para mim, de tanto que eu gostava dele, e eu acho assim que quem trabalha com criança tem que realmente falar em Leonardo da Vinci, que ele foi um grande gênio da humanidade, né? E no período do Renascimento, então, ele, entre outros, né? Esse período do humanismo foi muito forte. E eu tenho uma obra minha, que é Ateliê de Artista 1, que é inspiração na Última Ceia do Leonardo da Vinci. Eu vou depois dar já uma passadinha aqui no meu ateliê e vou mostrando para vocês, essa tela está aqui. Vermeer, esse daí foi uma referência do Renascimento, mas do Barroco, o Vermeer é uma grande influência para mim e foi uma referência, assim, a produção dele é muito realista, não é assim, tão parecido com o que eu faço, mas é de uma beleza as obras dele, ele era muito minucioso e realista. Em alguns pontos dos meus trabalhos, eu também acho que eu tenho essa característica, mas eu tenho influência também na pop art, que é muito forte, né? A pop art eu acho assim bem legal também de trabalhar com as crianças, porque o Andy Warhol, que é o grande artista da pop art, na arte visual, ele também fez, digamos, naturezas mortas, né? Vocês podem pesquisar depois isso, mas eu tenho o Amy Thibault, é um artista que foi uma influência para mim também. Voltando ainda do modernismo, assim, um professor meu da Belas Artes percebeu uma interação minha, uma similaridade com a minha produção com o Morandi, que realizava uma pintura metafísica com garrafas. Garrafas são um tema importante nas minhas obras. Quais outros artistas? Tem uma artista mulher americana que é professora também, uma mulher muito inteligente, estudiosa, e artista visual também, que é a Audrey Fleck. Audrey Fleck, ela fazia o que a gente chama, do período do Barroco, seria as vanitas, que eu acho que tem muitas obras minhas, né, que fala que a vida é finita, né? Então, muitas obras minhas têm esse aspecto assim da passagem do tempo.
Vamos dar uma voltinha aqui, que daí eu já mostro para vocês algumas das obras que estão aqui no meu ateliê. Algumas obras que estavam na exposição do BRDE já não estão mais comigo, mas tem aqui uma tela. Vamos lá. No momento eu estou começando um trabalho novo, por isso temos aqui uma baguncinha de tintas e pincéis. Uma baguncinha gostosa. O espaço é pequeno, então as paredes estão lotadas com os meus trabalhos. A maior parte das obras produzidas a partir do ano de 2018. Este trabalho que está bem aqui em frente é o de maior dimensão, 1,50 por 1,80. Chama-se Dentro e Fora. A maior parte deles com a temática do universo doméstico. Aqui eu tenho uma integração com a natureza, que é muito gostosa. Então, é o seguinte, o nome dessa obra é Dentro e Fora. Ela é um trabalho, é o maior trabalho que eu tenho. Ele tem, acho que 1,50 por 1,80. É um trabalho que é difícil até aonde colocar um trabalho desse tamanho, né? Mas me deu um prazer muito grande produzir. E aqui tem muito de memória, memória de infância, de afetividade em alguns itens que são da afetividade, e da minha vida, do que eu já passei, de alguns problemas de saúde que eu já passei, alguns sonhos de criança também, algumas... por exemplo, aquela vaca com a cara dentro da janela ali é uma coisa interessante, assim, que desde pequena eu pensei que eu poderia ter uma amiga que fosse uma vaca, que pudesse eu dar comida para ela da janela da minha casa. Então são coisas que na arte tudo é permitido, né? Aqui eu vou mostrar para vocês que a maior parte dos itens são da minha casa. Aqui tem um piano com o número de oitavas certinho, que é o teclado do piano, tá? Eu gosto de tocar piano também. Eu tenho esse piano que era da minha avó, então esse piano tem um aspecto afetivo. Essa avó eu nem conheci, mas esse piano foi passado. Então, o meu pai ficou com o piano e depois passou para mim. E eu adoro tocar piano, até não tenho tocado tanto, mas é uma paixão na minha vida, é a música. Então, nesse quadro aqui, então, tem a questão da afetividade, a questão da música, né? Essa toalha de mesa toda feita em crochê, né? Tem esse aspecto do fazer, né? Eu sou uma artista contemporânea, mas que acabo prezando pelo fazer, pela coisa artesanal. O aspecto de fazer, para mim, é muito importante. Então, eu fiz cada ponto dessa toalha como se ela tivesse sido feita à mão mesmo, fosse um crochê, né? E é uma coisa que a minha mãe adora crochê, então tem muito da afetividade. E esse colorido também é um trabalho bastante colorido. Tem uma carteira de identidade aqui. É uma obra até que a Rafaela pode colocar a fotografia desse trabalho. Ele não foi exposto na nossa exposição do Palacete, foi produzido até depois, mas pode ser mandado para vocês darem uma olhada. Eu coloquei ali como se fosse uma carteira de identidade e coloquei em nanquim minha impressão digital aqui em cima dessa cadeira.
A cadeira é quase em tamanho natural e é um convite, né, ao espectador, a quem está vendo a obra, para se sentar ali, né? Eu acho assim que todo artista gosta dessa possibilidade de interação assim até material, né? Dá vontade de sentar nessa cadeira. E eu fiz propositalmente ela desse tamanho, quase natural, para oferecer esse convite, né? De sente, vem aqui, entre dentro do meu trabalho, né? Ela é dentro e fora, porque a cadeira está para fora e aqui envolto nesses azulejos azuis é como se fosse uma outra tela onde o piano está, né? Então aqui é para fora, aqui é para dentro, aqui tem outro para fora. Então é uma questão de aonde a gente está dentro, está fora, nós estamos dentro de casa, fora de casa, nós estamos em que mundo? São pensamentos assim que passam pela cabeça do artista a hora que está produzindo o seu trabalho, né? Mas é um trabalho todo cheio de detalhes e que tem que ser observado com atenção. Cada item ali foi uma janela para outras possibilidades de pensamento. São coisas que têm uma profundidade, tem camadas de pensamento meus ali, que não é só numa olhada que você vai perceber, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito e a foto vai chegar para vocês darem uma olhada e apreciarem melhor. Ótimo, Carmen. Carmen, antes de finalizarmos aqui a atividade, uma última pergunta. Esse trabalho que Tá. você nos mostrou, ele foi executado durante já o período de confinamento, durante o período da pandemia, né? Foi. Então, você já vinha trabalhando com as questões do espaço doméstico. Então, a pergunta é, como que a pandemia e essas relações do confinamento, dessa saturação, né, do espaço doméstico como praticamente o único espaço, né, de vida, né, por um determinado período, se afetou o seu trabalho e se afetou, como afetou o seu trabalho e as suas relações na pintura? Pensar na pandemia, né, no meu processo criativo durante a pandemia é muito interessante. Eu, na verdade, sou uma pessoa bastante caseira e sempre gostei de ficar em casa e você veja, a minha primeira profissão, que foi a odontologia também, uma profissão mais solitária e o meu trabalho como artista, eu fico aqui no meu ateliê, no meu cantinho. Então, assim, a pandemia até não me afetou nessa questão de eu estou saindo muito menos do que eu saía, mas existe aquela questão, só porque eu não posso sair, eu tenho vontade de sair e de ter a minha liberdade. A liberdade, eu acho que é o nosso bem maior, né? Então, é lógico, você ficando mais dentro de casa, você começa a observar melhor as coisas, né? Então, o meu trabalho já era voltado para isso e eu achei que ele ganhou um vigor até. Algumas coisas diferentes começaram a entrar no meu pensamento. Eu acredito que eu estou aprofundando ainda mais, né? O meu olhar para as coisas que estão na minha órbita. Mas, assim, em todos os meus trabalhos, a maior parte, pelo menos, eu observo que eu sempre tenho essa escapatória de janelas e portas que dão a possibilidade da gente escapar, né? Porque um mundo fechado dentro de casa não é possível. Nós temos que ter a nossa liberdade para
estar no nosso planeta da melhor maneira possível, né? Curtindo as questões da natureza e tudo, a parte social também. Então, observando os meus trabalhos, sempre tem as janelas, as portas que me dão a possibilidade de ir para fora, né? E então eu acho que eu fiquei mais atenta também, fazendo essa proposta, né? Do que dessa mistura do dentro e do fora, né? Para você ser feliz, você tem que ter o teu cantinho, mas você tem que estar se relacionando, né? Ninguém é uma ilha. Então é importante você ter o teu conforto doméstico, na tua vida doméstica, ter o seu conforto, né? Não, a questão do consumismo também, você já salientou isso, mas na minha obra aparece bastante, né? Objetos de consumo. Teve uma fase que eu sempre colocava o sonho de valsa como um objeto que te provoca o desejo de possuir pela cor, pelo brilho. Nessa obra aqui eu tenho um sonho de valsa que está aqui no piano, né? Então aí eu tive uma inspiração até no N. Thibault, que é esse artista que é da pop art, que fazia trabalhos com doceria. Então, apareciam tortas, o trabalho dele bem figurativo, assim como o meu, tortas e bolos, aquelas camadas, ele trabalhava com tinta a óleo, né? Então, possibilitava fazer aquelas camadas, dá vontade até de comer. Então, assim, o desejo de consumo, o que a gente consome e traz para dentro de casa, né? Tudo aquilo é útil, não é excesso? O que é excesso, né? Bom, pessoal, então a Carmen preparou uma atividade online, assim, direto do ateliê dela, para que a gente possa desdobrar as questões desse trabalho dela, como ela está colocando, tá bom? Carmen, então vamos para a oficina? Então, pessoal, dando continuidade com relação à oficina. Pensando que essa oficina é para os professores e que vocês vão ser os multiplicadores desse conhecimento que eu vou poder estar dividindo com vocês, eu gostaria de mostrar assim um pouco do meu processo criativo, né? Como que eu penso? Eu parto de pesquisa e a questão de aguçar o olhar para as coisas. Eu sou uma mulher do meu tempo. Eu poderia fazer pintura de qualquer coisa, mas eu elegi o ambiente doméstico para ser a minha musa, é o meu ambiente doméstico, né? Então, as coisas que estão na minha órbita aqui da casa, eu estou sempre pesquisando isso, não só na minha casa, como às vezes eu encontro inspiração na casa das outras pessoas. Uma xícara, um tapete, eletrônicos, microcomputadores, as coisas que as pessoas consumem, são tudo inspiração para o meu trabalho. Então, essa é uma pesquisa inicial, é a observação, né? Depois, é lógico que eu tenho uma ideia e começo a fazer uns esboços dessa ideia, né? E às vezes já parto para a pintura. Ao mesmo tempo que eu vou folheando e pesquisando meus livros de arte, a internet também é uma fonte de informações para mim, bastante importante. E gostaria de mostrar para vocês aqui alguns dos materiais que são bastante legais e baratos para a gente trabalhar
sem muito comprometimento e sem muito gasto. Eu tenho aqui um rolão de papel craft, tá? Que eu uso bastante para os meus trabalhos. Então, esse rolo é um rolo bem grande, eu corto de acordo com o tamanho que eu quero fazer o trabalho. E o papel craft é bem legal trabalhar com todo tipo de material, desde o carvão, para fazer o esboço, lápis de cor, giz pastel, giz de cera. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os materiais que eu tenho aqui. Lápis de cor, giz pastel, carvão, né? E eu tenho feito esses cadernos de artista, aonde eu vou trabalhando, botando algumas ideias que podem até se transformar depois numa tela. Né? Então, eu fiz tudo, isso daqui é tudo com papel craft. Tá? Então, eu tenho vários cadernos de artista que eu vou estudando e trabalhando as formas. Né? E os cadernos de artista eu mesmo fiz. Sabe? Então, isso daqui é bastante legal. Eu vou fazer aqui um esbocinho rápido. Eu já andei até fazendo o esboço, mas eu vou passar por cima ali para vocês observarem. Aqui eu vou trabalhar com o papel craft, tá? E eu vou colocar 3 etapas desse trabalho aqui, do começo, do meio e do fim. Tá? Eu fiz um esboço do que seria um ambiente, um canto, tá? Onde eu coloco um balcão, uma estante com as suas prateleiras, uma mesa, uma cadeira. Né? Fiz o esboço com o carvão. A segunda etapa, eu vou jogar a cor. Então, essa mesa aqui, ela já aparece mais, o balcão, a prateleira. Aqui, essa mesinha também, com uma televisão. Né? Aqui eu joguei cor, na verdade, os meus trabalhos, eu gosto bastante de usar tinta acrílica. Aqui eu trabalhei com tinta acrílica, mas isso pode ser trabalhado também com giz pastel, que é bastante interessante, fácil, não suja tanto. E aqui o trabalho já do meio para o fim. Aqui eu trabalhei com linóleo gravura, aplicando esses azulejinhos aqui. A mesa eu botei uma toalhinha de crochê, usando a colagem, né? Recorte de revista, eu coloquei produtos de consumo, né? Então, aqui um fogão, uma panela, aqui na televisão a propaganda da Coca-Cola, né? São elementos da nossa vida cotidiana e que a gente, às vezes, passa desapercebido na nossa lida diária, mas que estão convivendo diariamente com a gente, né? E aqui um outro trabalho que é uma cozinha, né? E um autorretrato. Isso daqui é um autorretrato que eu fiz em outra época e eu fiz uma colagem aqui. Então, tem colagem, linóleo gravura, aplicação de tinta, né? Eu gosto de sugerir, pensaria em sugerir como um trabalho legal para fazer, um trabalho
em grupo da turma toda, cada um com a sua colaboração, trazendo a pesquisa que fez em casa, de coisas interessantes que remetem à história da família, algum objeto, estimular as crianças a desenharem ou pintarem isso, buscar objetos em revistas, né? E fazer, digamos, uma sala que seria a sala de todos da turma, né? Eu acho bastante interessante porque você estimula a criança a pensar o que nós temos dentro de casa, né? A televisão, o computador, coisas que a gente guarda e não usa, né? Coisas que eram da avó, coisas que a gente não quer jogar nunca porque não quer esquecer, né? Então existe uma quantidade infinita de possibilidades, tanto de materiais quanto de ideias para você trabalhar em cima de natureza morta, né? Mas você pode fazer uma mistura de natureza morta com natureza viva, colocar retrato de pessoas e misturar paisagem também. Eu acho assim que na nossa arte contemporânea tudo é possível, né? Então, e mesmo objetos tridimensionais, trabalhar com as crianças, trazer de casa esses objetos pequenos que eles não se machuquem, é bastante legal, né? E fazer um cantinho, né? Um cantinho de pensamento, pensando nas coisas da casa, né? Isso daí desenvolve bastante o pensamento das crianças, né? Amplia as possibilidades, inclusive em projetos da escola, a multidisciplinaridade pode levar a projetos bastante interessantes, tanto na área de história, geografia, matemática, português, né? Você pode aplicar tudo isso. 2 gramas de tinta e um sem número de motivos. Texto de Astrid Façanha para a exposição Mecanismo, de Carmen Fortes. Ao comprimir o tempo no espaço limitado da tela, Carmen Fortes propõe a representação de uma natureza morta, cujos elementos não se encontram distribuídos de forma linear na estrutura da composição. São justapostos anarquicamente a partir de camadas de existência reveladas no entre-sai de cena que nos traga para dentro da pintura. O acúmulo, como resultado de uma sequência de atos da vida cotidiana, traz resquícios por toda parte da presença do consumo e do excesso, e dali se cria a experiência do corpo ausente no espaço cenográfico habitado. Uma vida narrada através de objetos naturais e culturais do cotidiano foi o motivo encontrado pela artista para operar uma metanarrativa que reúne a disseminação de valores chaves da pintura ocidental com a crítica ao que significa ser pintora na contemporaneidade. Representações que nos é familiar, como a velha xícara de porcelana, a sobra de um bolo confeitado, o armário antigo passado de mão em mão, a garrafa de refrigerante vazia, o joystick perdido por ali, sobrepostos uns aos outros, formam uma camuflagem de memória afetiva que se prolifera e se volta para os valores tradicionais do realismo, do ilusionismo e da mímese. Funcionando como ready-mades, não remetem a mais nada, além deles mesmos, rastros do cotidiano adicionados à superfície do quadro como fragmentos de uma montagem ou de uma colagem. A artista já não pinta, desenvolve uma parapintura. O familiar como elemento citacional, o objeto que encara e confronta e o sujeito fetichizado na retórica dos objetos inanimados. Revelados aos poucos e em partes, cada fragmento traz uma perspectiva própria, que o coloca em um lugar singular na composição, ao mesmo tempo dentro e fora do contexto, apresentando-se como parte do todo sem perder o rastro com sua alteridade.
Essa dupla leitura, despregada de uma narrativa fixa, desorienta o olhar e conduz a vagar pela tela em busca de pontos de fuga que se revelam oblíquos e cantos que se descobre serem côncavos. O desenrolar de uma possível representação pictórica é interrompido nas camadas de existência que se dobram sobre si, formando um único baixo relevo cartográfico da vida. Eu não faço pintura de observação, explica Carmen Fortes, deixando claro que só pode pintar aquilo que vive e habita e o que pode ser e sentir. Pintora do seu tempo e de sua vida, a artista se percebe impregnada pela história da arte ocidental, porém sem compromisso com o legado instituído, elege movimentos e técnicas para subverter como forma de homenagear, sem parar por um minuto de apontar para o reservatório de objetos universais guardados em gabinetes de curiosidades. O que esperar de uma pintora contemporânea que abre mão de uma carreira, quase perde a vida e finalmente se reconhece artista?